Olá pessoal, vamos falar sobre o comportamento, né? A importância desse comportamento para as organizações, empresas, né? Nós sabemos que na gestão de competências nós temos aqueles três elementos conhecidos, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Atitude representando o comportamento, tá? Todos os três elementos são muito importantes, né? Mas o comportamento, a atitude, ela tem um peso, né, considerável, né, sobre aos resultados, né, que um determinado indivíduo, né, pode alcançar numa organização, e o conjunto, o grupo de indivíduos, né, o comportamento assertivo, né, pode levar essa organização a resultados muito maiores, né, visto que quem faz o resultado nas empresas, né, são as pessoas, né? Não são máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, sistema, né? Nada disso serve, nada disso funciona sem as pessoas, né? E as pessoas com comportamentos, atitudes, né? Que levem a resultados positivos, né? É tudo aquilo que uma empresa precisa, tá? Então, a atitude ela é considerada como muito importante pelas empresas. Por quê? Tá? Vamos buscar a resposta a essa pergunta, né, com um industrial americano chamado John Rockefeller. Tá? Ele, nos idos do século passado, né, foi um grande industrial, portanto, na área férrea, né, nos Estados Unidos, né, ele transportava, né, os seus produtos, né, da exploração, então, lá do carvão, petróleo, né, através de ferrovias que construiu, né, ao longo, né, de muitos anos, com esforço, né, de muitas pessoas que foram seus colaboradores, seus funcionários, tá? E ele notou que o comportamento das pessoas, né, era muito importante, muito mais do que o conhecimento, né? Porque ela fazia essas pessoas que tinham um comportamento adequado atingirem resultados, né, superiores, né, aqueles indivíduos que detinham muito conhecimento. Então ele dizia o seguinte, que preferia contratar um homem entusiasmado a um que sabe tudo, tá? Porque, obviamente, né, um homem entusiasmado que tenha o comportamento assertivo, né, tem o comportamento esperado, né, pela organização, consegue obter resultados, consegue realizar o aprendizado daquilo que não sabia e progredir, né, trazendo mais benefícios para o grupo, né, para ele mesmo, né, e para a organização, tá? E eventualmente, né, o homem que tem bastante conhecimento, né, que sabe tudo, como diz na frase dele, né, tem bastante informação, né, sabedoria para uma determinada área, mas que não tenha um comportamento positivo, assertivo, né, não vai conseguir produzir e trazer bons resultados, né, como se espera, né. Às vezes o conhecimento, né, não é suficiente, né, para fazer com que o indivíduo tenha bons resultados, né? Se esse conhecimento for mal utilizado, o indivíduo não tiver interesse de utilizar esses conhecimentos de uma forma a levar a atingir esses resultados, tá? Então, por isso, John Rockefeller preferia contratar comportamentos do que tratar necessariamente conhecimentos. Claro que se as duas coisas vêm juntas, né, muito melhor, né? Se a gente tem comportamento, conhecimento juntos, né, isso já por si, né, é algo muito melhor, né? Mas na distinção, né, entre uma coisa e outra, né, se tem conhecimento, mas não tem comportamento, ele preferia então contratar quem tem comportamento, né, do que a quem tenha conhecimento, tá ok? Então, vamos começar então a pensar, né, nessa questão do comportamento e como ele é importante, né, para trazer resultados para o indivíduo, né, para os grupos que faz parte, para a organização, né, em que atua, em que trabalha. Tá? Então, o primeiro termo a gente pensar é a empregabilidade, né, que faz com que o indivíduo, né, consiga permanecer, né, no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, né, aderente, né, à cultura, à organização, né, aderente àqueles processos, aquelas ideias, né, aqueles valores que a empresa carrega, né,
E, da mesma forma, também, empregabilidade significa que o indivíduo tenha a capacidade, né, de se tornar atrativo para o mercado de trabalho e rapidamente retornar, né, a esse ambiente laboral, um ambiente de trabalho. Tá? Então, para isso, né, é preciso juntar a capacidade de trabalho, né, a capacidade de executar as tarefas, a dois elementos, né, muito importantes. Tá? A solidariedade e a tolerância. Tá? Em que sentido a solidariedade no ambiente de trabalho? Né? Já ouvi falar bastante de solidariedade em diversos meios, em diversos campos, né? Da psicologia, da sociologia, né? No campo das ciências sociais, portanto, né? Na área educacional, né? Mas no âmbito organizacional, como se organiza, né? Bom, a solidariedade, né, ela é um comportamento, né, muito importante, né, para o convívio social e, portanto, para o convívio em grupos, né, que obviamente, né, uma organização é um grupo, né, e a solidariedade, ela é importantíssima, né, nas relações. O indivíduo que é solidário, né, ele consegue enxergar e identificar, né, as necessidades, né, não somente as suas necessidades, mas as necessidades dos colegas de trabalho, né, as necessidades da própria empresa, as necessidades, né, que estão atinentes, né, que fazem parte, né, daquele grupo que ele faz parte, né. Então a solidariedade ela se torna, né, algo que vai levar esse indivíduo, né, a ser um indivíduo, né, bem aceito pelo grupo, porque é alguém que se solidariza às necessidades. Né? Vamos dar um exemplo. Tem um indivíduo que está realizando um determinado trabalho, né? Esse trabalho que ele está realizando, essa tarefa que ele está realizando, ela finaliza, né? E ele olha o colega ao lado, né? O colega ao lado ainda está fazendo a sua tarefa, né? E é um indivíduo que, por efeito desse comportamento solidário, né? Vai auxiliar, ajudar, né, o colega ao lado a realizar a sua tarefa, né? Até que o chefe, né, o líder, o gestor, né, possa ser questionado sobre qual a próxima tarefa a ser feita, né? Ou até que o líder, né, chegue a designar uma nova tarefa. Né? Enquanto isso, ele, por solidariedade, né, por compreender, né, a necessidade do colega, a necessidade da organização de produzir e trazer resultados, né, ele vai acabar sendo um indivíduo que vai ajudar, vai auxiliar. Tá? Então, ali se demonstra a solidariedade, tá? Porque esse indivíduo entende, então, que o resultado do colega dele influencia o seu próprio resultado. O resultado da organização influencia no resultado da empregabilidade dele e de todo o restante dos colegas naquela mesma empresa, né? Então, esse é o sentimento, né, de solidariedade, o comportamento de solidariedade, né, que, na verdade, traz bons resultados para todos, para o indivíduo, para o grupo de colegas, né, colaboradores e para a própria empresa. Né. Agora vamos ver o comportamento, né, não solidário. Né. Esse mesmo indivíduo está realizando uma tarefa, a tarefa finaliza, né, o líder, né, chefe, gestor não está próximo, né, não tem como saber qual seria a próxima tarefa, o líder não pode passar essa próxima tarefa naquele momento, e ele vê os colegas ao lado realizando ainda as suas tarefas, né, mas ele não, portanto, se solidariza, né, ele fica inerte, né, aguardando, né, que uma próxima tarefa lhe seja dada, né, aguardando que o chefe, o líder, né, indique a ele, né, o que ele deve fazer, né, então ele fica ali em estado de espera. Tá? Bom, esse comportamento não solidário, né, traz menos resultados, né, traz menos resultados para os colegas, que vão demorar mais tempo para realizar a tarefa, não estão sendo auxiliados, né, vai fazer com que a empresa, então, tenha uma produtividade mais baixa, né, essa produtividade mais baixa impacta nos resultados financeiros da empresa, né, e isso torna esse indivíduo e os demais colegas, né, grupo de trabalho, nessa mesma empresa, menos empregáveis, ou seja, né, se a empresa tende a ter piores resultados, né, a possibilidade de que algumas pessoas, né, possam acabar perdendo a oportunidade de trabalho
nessa empresa. Então, esse impacto da solidariedade, né, na empresa, né, nas organizações, tá? E a tolerância, né, como ela se organiza, né, nesse processo de trabalho, né? A tolerância, ela é também muito importante, um comportamento, né, muito importante, porque nós sabemos, né, que a realidade, né, da vida em sociedade, da vida, né, organizacional, né, na vida nos ambientes de trabalho, né, a realidade é a diversidade, os diferentes, né? Nós vamos encontrar pessoas, né, de diferentes faixas etárias, portanto, né, de diferentes gerações. Nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente, que têm comportamentos diferentes, né, valores, às vezes, muito distintos, às vezes pessoas, né, de outras regiões com sotaques e formas de falar diferente, né, pessoas que receberam, né, educação em casa, né, familiar, completamente diferente da nossa. Então a gente vai viver, né, num ambiente, numa atmosfera, né, de diferenças. Tá? Então a tolerância vem nesse sentido, né? Nós devemos aprender a lidar, né, uns com os outros, respeitando, né, essas diferenças, né, as diferentes formas de pensar, de agir, de ser, de se comportar, de falar, né, para que a gente possa então ter um bom ambiente de trabalho, né, uma boa cultura organizacional, né, porque um bom ambiente é feito pelas pessoas que participam, que convivem nesse mesmo ambiente, né. Então a nossa responsabilidade, né, em termos de tolerância, de adquirir e desenvolver esse comportamento, né, para que todos sejamos felizes no ambiente de trabalho. Isso é importante para todos, né. Não podemos crer que alguém queira ser infeliz, né, dentro do seu ambiente de trabalho, seu ambiente laboral, né. E a tolerância, ela contribui muito, né, para que a gente tenha esse ambiente salutar de trabalho. Tá? Bom, um outro aspecto, né, valorizado pelas empresas é o trabalho em equipe. Tá? A gente deve estar sempre muito disposto, né, e atento, né, a contribuir, né, com o trabalho de todos, né, o trabalho em equipe. Um pouco disso a gente falando um pouquinho ali sobre solidariedade, falando sobre a tolerância, né, mas é a soma, né, dos resultados individuais que vão fazer o resultado coletivo. Tá? Cada um terá dentro da equipe um papel a desempenhar, cada um terá tarefas a serem realizadas, né, responsabilidades, né, e os resultados ofertados por cada um, né, é que vai fazer com que essa equipe consiga atingir metas, né, consiga atingir resultados de produtividade, resultados financeiros que são esperados, né, pela empresa, pelo grupo. Tá? Então, o trabalho em equipe ele é muito importante, né? Então, nós devemos estar atentos, né, e nos mantermos muito bem preparados em termos de conhecimentos, em termos de habilidades, em termos de atitudes, comportamentos, para que a equipe em que a gente faça parte, né, obtenha cada vez melhores resultados, né? Isso vai refletir de novo, né, em melhores resultados para cada um desses indivíduos, né? A equipe que alcança as metas, a equipe que atinge os resultados financeiros esperados, né, faz com que essa empresa cresça, evolua, progrida, né, e faz com que esse time de trabalho, né, essa equipe de trabalho, possa obter também possibilidades de crescimento na hierarquia organizacional, né. Então, as pessoas que fazem parte de uma equipe, né, bem estruturada, boa, que busca resultados, né, tende a crescer, né, obter melhores cargos, melhores funções, melhores salários dentro da organização, né. As empresas valorizam esses times, essas equipes de trabalho, né, e, portanto, valorizam as pessoas, né, dentro desses times. São elas que vão obter essas possibilidades de crescimento, tá? Bom, cooperação, né? Cooperação é também muito importante, né, dentro das organizações, né? Nós sabemos que somos importantes dentro de uma equipe de trabalho, que cada um de nós tem um papel a desempenhar, tem responsabilidades, deveres, né? Mas sabemos que também não
podemos tudo sozinhos, né? Nós, cooperando e auxiliando, né, os nossos colegas de trabalho, conseguimos alcançar algo, né, que muitas vezes sozinhos não conseguimos alcançar, né? Então, ao somar, né, os diferentes, né, dentro do espaço de trabalho, né, as diferentes capacidades que cada um traz, né, o somatório dessas diferentes capacidades nos torna mais capaz, né? O somatório dos diferentes conhecimentos, né, dentro do grupo de trabalho, né, nos faz, né, ter um conjunto de saberes que vai nos levar mais adiante, né? Então a cooperação ela é muito importante, né? A gente conseguir trocar informações, ideias, né? Compartilhar, cooperar com os colegas de trabalho faz com que todo grupo, toda equipe alcance sempre algo mais do que conseguiria individualmente, né? Individualismo, né, dentro do espaço de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, né, não é algo muito bem visto, né? Então, a cooperação é o valor, né? A cooperação é aquilo que se busca, tá? Outro elemento importante, né, valorizado pelas empresas, é a disponibilidade, tá? Olhando para o exemplo do reloginho que nós colocamos aqui, né, não é somente, né, uma disponibilidade quando necessita, por exemplo, né, de uma hora extraordinária, uma hora extra, né, não significa isso, né, somente, né, pode vir a ser, né, mas ela vai além, né, a disponibilidade é de estar disponível, né, digamos que eu seja um indivíduo que está iniciando, né, a experiência profissional dentro de uma empresa, ou mesmo um indivíduo que já está há algum tempo numa mesma função, né, e que o gestor, né, nos questione, né, sobre a nossa disponibilidade de auxiliar em algum outro setor, uma outra área, um outro departamento da empresa, né. Se eu sou um indivíduo que carrego essa característica, né, de disponibilidade, logo me coloco então à disposição. Não, sim, né, auxilio, ajudo, né, e esse fator, né, de disponibilidade faz com que eu conheça outras pessoas dentro da empresa, que eu conheça outros departamentos, outras áreas, que eu desenvolva relações, que eu desenvolva conhecimentos, né. Digamos que eu trabalho na área de vendas, né, e eu sou requisitado para ajudar na área de recursos humanos, dentro do departamento pessoal da empresa, né. Adquiri outros conhecimentos, né, conheci outras pessoas, né, e me tornei, né, um indivíduo que pode ser futuramente, em outra oportunidade, né, visto como alguém que pode vir a ocupar outras funções, né, ocupar outros cargos dentro da empresa, né. Digamos que eu tenha me descoberto, né, nessas oportunidades quando me tornei disponível, né, e que ao ir ao departamento de RH, sendo originariamente do departamento de vendas, eu descubro que gosto, né, das rotinas de departamento pessoal, de recrutamento e seleção, começo a fazer um curso, começo a me preparar, fazer um curso técnico, uma graduação, né, e passo para a empresa, né, olha, gostei muito de atuar, de ajudar naquela área, que estou estudando, então já criei, né, possibilidades de crescimento para mim dentro da empresa, né. Agora, o contrário acontece com aquele indivíduo que é indisponível, né. Imaginamos que eu sou um indivíduo, né, também de uma outra área, né, digamos que eu seja da área de produção, né, da empresa. E sou chamado a ajudar, né, na área de marketing, né, por algum motivo, eles precisam de alguém lá, né, por algum período, algum tempo, ajudando em alguma atividade, né. Se eu sou indisponível, né, eu me nego, né, não, fui contratado para fazer essa função, né, não quero, não gostaria de ajudar em outra área, outro departamento, né. Eu estou deixando de conhecer outras pessoas na empresa, deixando de realizar outros aprendizados, né, e de construir, né, possibilidades, né, de crescimento dentro dessa mesma organização, né. Então a disponibilidade é muito importante por isso, né, ela é valorizada pelas empresas, né, e como colaborador dentro dessa empresa, né, ela cria possibilidades também. Tá? Um outro valor, né,
muito importante é a flexibilidade, né? A flexibilidade que nos dias atuais, né, ela acabou ganhando, né, uma outra palavra, né, mais moderna, né, mas que traz o mesmo significado da flexibilidade, né, que é o indivíduo conseguir lidar, né, com momentos de estresse, de dificuldade, né, e voltar ao estado em que se encontrava, né, de equilíbrio, né. Então, até essa imagem, né, que estamos usando aqui para poder falar um pouquinho da flexibilidade, né, nos leva a esse entendimento, né. Então, temos a imagem aqui dos bambus, né, que se a gente recordar, né, do que acontece na natureza, né, o bambu ele é muito flexível, né, então ele pode sofrer, né, o abalo do vento, né, e balançar, mudar de posição, de direção, sofrer algum abalo, mas passada a tormenta, né, o vento, a ventania, ele volta à posição anterior, né, ele volta a se colocar no estado em que se encontrava anteriormente, né. Então, isso é flexibilidade, né? Levando para as pessoas, para os indivíduos, para o comportamento, né? São aqueles momentos de estresse, de abalo, né? Que a gente vem a sofrer no ambiente laboral, né? No ambiente de trabalho, né? Com metas, né? Com cobranças, com dificuldades, demandas elevadas de trabalho, né? Mas que a gente venha a manter, né? O equilíbrio, né? Para alcançar os resultados, né? E passar da tormenta ou abalo, a gente mantém a capacidade de trabalho, a capacidade de lidar com as situações, tá? Então, isso é a nossa flexibilidade, tá? Um outro elemento importante também é a criatividade, né? Muito importante dentro das organizações, né? A criatividade leva a gente a buscar soluções, né? E essas soluções, né, tornam a empresa mais competitiva no mercado, né? Então, por isso, a criatividade é muito importante, muito valorizada, né? Vamos lembrar aqui de um exemplo, né, ocorrido há alguns anos, né, em uma determinada empresa, talvez alguns lembrem dessa história, eu já tenho ouvido falar, né, de uma empresa de creme dental, né? Essa empresa sofria de alguns problemas no seu parque industrial, né? Porque alguns clientes, né, grandes varejistas, começaram a reclamar, né, é uma empresa de produção de creme dental, né, começaram a reclamar que recebiam nas caixas, né, de cremes dentais, algumas caixinhas, né, sem o creme dental dentro, né, grandes varejistas, né, grandes empresas, portanto, realizando grandes compras, né, acabavam recebendo algumas embalagens sem o creme dental, né? Isso é bem preocupante para a empresa, né? Porque é um grande cliente, né? E pode, desistindo de comprar, né, da empresa, né, indo para um outro fornecedor, para um concorrente, né? Pode causar um impacto bem significativo no faturamento da empresa, né? Então a empresa se mobilizou muito, né, para resolver a situação, né? Contratou engenheiros, montou equipe, né? Esses engenheiros então desenvolveram um projeto de um equipamento, né? Esse equipamento foi produzido, né, e instalado na produção, né? Então as caixas, né, com creme dental passavam ali pela esteira, né? Chegavam ao final da esteira, eram colocadas dentro da caixa, né? E com esse novo equipamento, né, ao passar pela esteira, esse equipamento fazia uma leitura ali, né, de densidade, né, das caixinhas de creme dental e acabava retirando, né, da esteira aquelas que tinham, né, identificado, então que estavam vazias, né, evitando que fosse para a embalagem, né, para a caixa grande, né, a entrega aos grandes varejistas, tá? Bom, acontece que depois de algumas semanas, né, um mês, a direção da empresa resolveu, né, após uma reunião, e avaliar, né, como é que está, né, a linha de produção com esse equipamento novo, né. Os diretores desceram para observar, né, chegaram até lá e viram que a máquina estava desligada, desconectada, né. Aí foi uma correria, né,
chama o líder de linha, chama o gerente de produção para descobrir o que está acontecendo, né? Ficaram muito preocupados, porque a empresa sofreria aqueles impactos novamente, né? Poderia perder o grande cliente, né? E aí foi, né, uma correria. Aí chamaram o pessoal da produção, o que está acontecendo, né? Por que essa máquina está desligada? Porque foi feito um grande investimento, né? Foi contratados engenheiros, desenvolveram, né, um equipamento, uma máquina cara, gastaram alguns milhões para isso, né? E aí o pessoal da produção, né, simplesmente, né, disse para o gerente, para os diretores, né, bom, a gente trabalha aqui na linha de produção, né, e a gente notou que esse equipamento, essa máquina, né, ela de vez em quando ela estraga, né, a gente tem que chamar a equipe de manutenção, a equipe de manutenção leva ali 1 hora, meia hora, 40 minutos, né, sempre que a máquina estraga para consertar, e a produção fica parada, né, e a gente, né, recebe aqui por produtividade, né, então a gente viu que estava perdendo, né, com essa máquina, né, a nossa produtividade estava baixando e a gente estava recebendo menos PNR, né, por premiação por produção, né. Então o que a gente resolveu? A gente aqui da produção resolveu juntar aqui o pessoal, né, cada um deu R$1, a gente comprou um ventilador, colocamos aí na beirada da esteira, né, e toda vez que uma caixinha vazia passa, o ventilador empurra a caixinha vazia, né, tira ela da esteira, né, e a gente não tem mais esse problema e o ventilador não estraga nunca, né. Aí a gente mostra a importância da criatividade, né. Então, às vezes a criatividade está nas coisas simples, né, com valores às vezes nem tão expressivos, né, mas que resolve a situação da empresa, né. Então essa é uma história, né, que leva a gente a entender que às vezes a criatividade, né, são pequenas soluções, né, com baixo custo, né, que todos nós podemos fazer, realizar, né. Então é importante a gente sempre alimentar a nossa criatividade, nossa capacidade, né, de visualizar problemas, né, e de criar soluções, tá? Isso é muito importante e muito valorizado pelas empresas também. Um outro elemento importantíssimo, né, é saber dialogar, né? Saber dialogar, né, passa por um entendimento, né, da palavra diálogo, né? Diálogo, né, é dial, né, dual, de dois, né, onde existe então uma troca, né, de informações, uma troca de dados, né, uma parte transmite informação, a outra parte recebe, devolve o entendimento daquilo que recebeu, né, e aí é uma troca. Então, saber dialogar é saber trocar informações, né, saber ouvir, né, saber falar, saber interagir, né? Então isso é muito importante, né? Isso pode fazer com que a organização, os indivíduos, né, obtenham também melhores resultados, né? Indivíduos que sabem dialogar, trocar informações entre si, né? Trocar informações sobre como realizar as tarefas, né? Trocar informações, né, sobre como atingir cada vez melhores resultados, né? Interagir, né, criar um bom clima de trabalho, né, tudo isso vem do diálogo, né, saber resolver os conflitos, né, as distonias, né, as situações, né, que possam ser discordantes, né, porque lidar com diferenças, né, dentro do ambiente diferentes, né, no ambiente de trabalho, né, só é possível, né, através do diálogo também, né. O diálogo faz parte, né, de algo importante, né, entre indivíduos dentro de uma mesma organização, tá? Então, também respeitar as diferentes formas de agir e de ser, né? Anteriormente comentamos, né, que somos todos diferentes, né, que temos características e capacidades diferentes, né? E a gente precisa aprender a respeitar essas diferentes formas de ser e de agir, né? Então, mesmo numa mesma árvore, né, nós não temos folha igual a outra, né? Então, entre pessoas, né, é da mesma forma, né? Se a gente ver
né, a forma física, né, ali na forma física já temos muitas diferenças, né? Um é baixo, outro é alto, um tem muito cabelo, outro tem pouco, né? Um tem barba, outro não tem, uma pessoa usa batom, outra não usa, uma usa brinco, outra não usa, uma usa o cabelo de uma cor, outra de outra, uma pessoa tem tatuagem, outra não, né? Um tem olho mais puxado, outro não tem, outro tem olho escuro, outro tem olho... Fisicamente nós somos totalmente diferentes uns dos outros, né? E psicologicamente, comportamentalmente, também, né? Muito diferentes uns dos outros, temos diferentes formas de pensar, de nos comportar, de usar os nossos conhecimentos, né? Então, respeitar as diferentes formas de agir, de ser, é de extrema importância, né? Para um ambiente salutar, um ambiente produtivo, que traga resultados, tá? Comunicação eficaz, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre saber dialogar, né, como é importante saber dialogar, né, mas a comunicação eficaz ela vai um pouquinho mais adiante, né. Comunicação eficaz está diretamente ligado aos meios, né, de comunicação que nós utilizamos para que aquilo que está sendo comunicado realmente, né, seja entendido conforme aquilo que se espera, né. Então, toda comunicação que vai em direção ao registro daquilo que está sendo comunicado é sempre melhor, né? Porque ela se torna mais eficaz, ou seja, há ali o entendimento exato, né? O mais próximo possível do exato daquilo que se espera que seja feito, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de uma comunicação que seja um pouco menos eficaz, uma comunicação que seja um pouco mais eficaz quando se queira realizar uma determinada tarefa, tá? Então, digamos que nós estamos falando sobre inventário de estoque dentro de uma empresa, tá? E nós vamos utilizar comunicação verbal, tá? Então, sendo um líder de estoque, né, eu vou conversar com uma pessoa da minha equipe e vou começar a falar para ela como ela vai realizar o inventário do estoque de determinados itens, né? Então, para o item A, você considera tal percentual, né? Para o item B, você considera outro percentual. Tá? Para materiais de escritório, você vai utilizar tal e tal procedimento. Para materiais de produção, tal e tal procedimento. E a gente começa a falar, então, diversas formas, né? E diversos procedimentos que esse indivíduo tem que realizar. Tá? Bom, pode chegar ao final da explicação, né, o indivíduo não recordar e não lembrar mais do início, né, daquilo que foi dito, né, ou pode se perder alguma coisa, né, na comunicação verbal, né, que pode ser mal interpretada, não ter sido entendida, né, e aí esse indivíduo vai realizar as tarefas a partir dessa comunicação verbal, tá? É uma comunicação menos eficaz, né? Agora vamos em direção a uma comunicação mais eficaz. Além de fazer, né, todas as indicações, né, explicações verbais, né, eu ainda indico para o indivíduo, olha, então tudo isso que eu te falei, né, está aqui neste procedimento, né, tem um documento, né, que a gente vai disponibilizar para o funcionário, né, está aqui o procedimento, né, procedimento número tal, como realizar, né, a contagem e os percentuais dos itens tais, tais e tais, como realizar o procedimento com os itens materiais de escritório, como realizar procedimentos com os itens de materiais de produção, está tudo explicado nesse procedimento, nessa instrução de trabalho. Tá? E a gente vai, então, em direção a uma comunicação mais eficaz. Né? Então, nesse sentido, né, usar a comunicação eficaz no ambiente de trabalho também é muito importante. Né? Então, uma comunicação eficaz, por exemplo, é utilizar e-mail, né? Utilizar, além do e-mail, né? A gente pode utilizar dentro da empresa, né? Se permitido for, né? Comunicação através de mensagens, né? De celular, né? Às vezes tem algumas empresas que têm o seu próprio, né, aplicativo, né, de comunicação de celular, né, para os trabalhadores, né, tem
Além disso, né, tem os comunicados, né, que são dispensados, né, no painel da empresa, né, no mural da empresa, né. Então ali temos de forma impressa que são afixados ali elementos de comunicação, né. Nós então temos diversas formas, né, de registrar aquilo que se quer do grupo de funcionários ou de determinadas funções específicas, né. A gente tem lá, né, manuais de trabalho, manuais de qualidade, instruções, procedimentos, normativas, tá? São todos documentos, né, que a gente vai acabar utilizando para tornar essa comunicação mais eficaz, tá? Temos também planilhas, documentos de Word, né? Nós vamos ter sistemas, né, computacionais, onde vão ficar registradas informações que se queiram comunicar de departamento para departamento. Tá? Então, sempre que vai no sentido do registro da informação e esse registro pode ser consultado posteriormente, nós estamos indo numa direção de uma comunicação mais eficaz. Tá? Então, esses são os elementos aí importantes, né, para uma comunicação eficaz, tá? Então, toda comunicação mais verbal, né, que se faça, né, numa ligação telefônica, ou se faça, né, apenas conversando, ela tende a ser menos eficiente. Então, a gente deve buscar sempre o registro, né, das informações que estão circulando dentro da empresa, tá? Bom, um outro elemento extremamente importante, né, para a empresa, para os colaboradores, é a educação. A gente pode falar na educação sempre, no mínimo, em dois sentidos, né? Claro que tem aquela educação do dia a dia, do cotidiano, né? A educação do comportamento, a educação, né, do convívio, né? Dar bom dia, boa noite, boa tarde, né? O muito obrigado, por favor, o por gentileza, né? O muito obrigado, né? Faz parte, né, do convívio, né, essa educação do trato, né, de lidar com os outros, né, ela é muito importante, né, mas tem um outro aspecto, né, que é a educação formal, né, que leva o desenvolvimento, né, do indivíduo dentro das empresas, né, ela é importante porque traz melhores resultados para a organização, mas é importante para o indivíduo também, porque faz com que ele possa se desenvolver e crescer dentro da organização, dentro das empresas, tá? Então, buscar, né, terminar o seu ensino médio, buscar fazer um curso técnico para uma determinada área que queira se desenvolver ou trabalhar, fazer uma graduação, né, especializações, né, que vão levar esse indivíduo cada vez mais adiante, né, na hierarquia da empresa, vai crescer, né, profissionalmente, obter novos cargos, vai crescer em termos de rendimentos também na empresa, né, porque justamente vai poder oferecer um maior nível, né, de conhecimentos, né, de saberes, de habilidades, né, para essa organização, portanto, trazendo mais resultados, tá? Então, essa é uma soma aí de uma série de comportamentos, né, que se espera do colaborador, né, pelas empresas, né, são muito valorizados todos esses, né, claro que tem muitos outros, né, mas esses são muito importantes, né, que a gente fique sempre muito atento, tá? É importante que a gente, enquanto indivíduo, né, enquanto colaborador das empresas que a gente trabalha, a gente faça esses desenvolvimentos comportamentais, e também é importante que a gente incentive, né, os nossos colegas de trabalho, né, a realizarem também esses comportamentos, esses desenvolvimentos. Enquanto líder de uma empresa, gestor de uma empresa, né, cabe a nós também, né, fazer esse incentivo aos nossos liderados, né, de realizar esses desenvolvimentos comportamentais também, né. Então também é importante, né, essas duas visões, né, enquanto colaborador liderado dentro de uma empresa ou enquanto, né, líder, gestor de uma empresa, incentivando, né, os colaboradores a fazerem seus desenvolvimentos também. Tá? Então, gente, espero que tenha sido útil, né, a alguém, né, algum de vocês, né, aquilo que a gente falou sobre comportamentos, né,
esperados e considerados importantes nas organizações. Tá? Desejo um bom estudo a todos aí. Até a próxima.